Muito obrigada ao Mirafórum por nos acolher hoje aqui. É muito bom podermos fazer este encontro. Em nome do Abril é Agora, quero agradecer a todas, a todos estarem aqui hoje e dizer algumas breves palavras sobre porque é que o Abril é Agora achou que era importante fazermos aqui este encontro Mulheres são Revolução. Nos 50 anos de 25 de Abril, claro, Abril é Agora é sobre isso, já lá irei, mas também no dia antes do aniversário da conquista do direito ao aborto, do referendo em que nós nos mobilizámos pelo direito ao nosso corpo, que é uma marca também do que foi a construção da democracia e a construção feminista da democracia e que demorou tanto tempo. Temos assistido nos últimos tempos a uma disputa da memória do que foi antes do 25 de Abril, da memória do que foi o próprio 25 de Abril e o processo revolucionário e até do que é a nossa democracia. O Abril é Agora junta pessoas que disputam essa memória e que não deixam que seja reescrito o que foi e aquilo que foi transformado, mas também que olha para o futuro, porque não estamos aqui para falar só de passado, estamos aqui também para no passado encontrarmos as nossas responsabilidades, as nossas exigências, o que foi feito e o que não foi feito, o que tem de ser refeito ou reinventado. A quem, por estes dias, tenta passar uma visão mais ou menos delicadoce do que era o tempo escuro em Portugal antes do 25 de Abril, é bom lembrar a pobreza, é bom lembrar a perseguição e nós, mulheres, lembraremos seguramente as mulheres que morriam a dar à luz, as mulheres que contavam os filhos mortos e os filhos vivos, as mulheres que morriam por fazer um aborto, as mulheres que eram vítimas da violência mais atroz da polícia política por se levantarem por direitos básicos. Não aceitamos que a história seja escrita no masculino porque ela não foi feita no masculino. A violência contra as mulheres que se levantaram contra o fascismo foi grande e tantas mulheres se levantaram. Teremos aqui quem sabe falar disso muito melhor do que eu. Mas essa violência foi forte e foi forte sobretudo contra as mulheres das classes mais populares, com as lutas mais duras e nós aqui não as esquecemos. E não esquecemos também que há um mito que tenta, em todo este tempo, no antes, no que foi, no que está por fazer, do que fomos fazendo, nos vai tentando contar um país que não existe, de uns brandos costumes, como se as mulheres não morressem às mãos de homens e não continuam a morrer, ou de uma espécie de um mito do brando colonialismo, que fala de mulacos e não fala de violação de mulheres negras. Temos tido um mito falso sobre o nosso país e sobre as lutas que nós desfazemos. E as que aqui estamos, não acreditamos nem em brandos costumes, nem em brandos colonialismos e não teremos um feminismo brando, porque queremos direitos por inteiro e a revolução são as mulheres. Pensámos estes painéis destas conferências hoje, sabendo que era impossível irmos a tudo. Nas questões do feminismo há tanta coisa. No Abril é Agora falaremos muito, por exemplo, das questões coloniais, que são importantíssimas também nas questões feministas. Falaremos de tantas questões em muitas conferências, nestas era preciso escolher, era preciso, num dia, saber do que queríamos falar. E quisemos falar das lutas logo a seguir ao 25 de Abril, do que fez realmente a Revolução. A Revolução não foi um golpe de Estado, a Revolução foi o povo na rua e o povo a construir, e foram as mulheres a construir. E por isso começámos com mulheres que construíram e constroem e nos trazem também começamos e temos em todos os painéis, na verdade, mas temos essa força dessa construção, de quem se organizou pelo direito à habitação, pelos direitos do trabalho, de quem deu voz às mulheres, ao trabalho doméstico, num país que vem desta violência atroz das criadas, a que era suposto serem muito gratas as mulheres mais pobres, as meninas mais pobres, pelos quaisquer padrinhos nas cidades, depois as poderem explorar das maneiras mais violentas. Queremos falar das mulheres que saíram dessa violência e se constituíram como sindicalistas, como associações, como pessoas que lutaram pelos direitos e construíram, porque sabemos que tantas vezes, quando se celebra o 25 de Abril, vemos tantas caras de homens, tão poucas de mulheres, e as mulheres estavam lá, e as mulheres fizeram. Foram as mulheres que umas com as outras se alfabetizaram
num país que chegou ao 25 de Abril com as mulheres com uma taxa de analfabetismo que nos assusta. Foram as mulheres que exigiram saúde e que exigiram cuidados. E ainda que tenham sido homens, muitas vezes a assinar os decretos, que ninguém se engane, sem a luta das mulheres não se tinha dado nenhum passo em nenhuma destas direções. Falamos também das lutas que na verdade nunca ninguém quis falar, que nunca se quis falar. Queremos falar do corpo, queremos falar de cuidados, queremos falar das nossas vidas. As Três Marias foram presas antes do 25 de Abril, julgadas por falarem do corpo da mulher e do prazer da mulher. O seu julgamento acabou com o 25 de Abril. No dia a seguir, ou na saída do tribunal, quando acaba, surge o movimento de libertação das mulheres com Maria Teresa Horta e Isabel Barreno, que vem pela primeira vez colocar na agenda o direito ao aborto. Falar do corpo, falar do sexo, falar do direito das mulheres. E isto foi tão difícil. E foram tão perseguidas. E é importante que se diga, foram tão perseguidas também à esquerda. E nós aqui estamos, feministas de esquerda, a reconhecer que o caminho mais duro foi este e que o temos de fazer. E é por isso que as mulheres não foram só revolução, as mulheres são revolução, porque continua a ser tão difícil avançar em tudo isto. Só no ano 2000 é que a violência doméstica se tornou um crime público. Mas sabem, só em 2019 é que saiu da lei aquela norma que dizia que se uma mulher fosse violada dentro de casa, o crime até tinha atenuante. Este direito ao nosso corpo, a de que as mulheres da casa não são a coitada do homem, não é uma luta do 25 de Abril, é uma luta hoje. Estamos no século XXI a fazer essa luta e ainda lutamos por questões tão básicas como o consentimento. São revoluções que estão por fazer, que nunca quiseram que façamos. São temas sempre incómodos, em que as pessoas se encolhem sempre. É tão difícil falar, quem aqui está não se encolhe. Quem aqui está não aceita o discurso paternalista, de que as mulheres precisam de ser defendidas de homens predadores. Porque quem aqui está não aceita mulheres como vítimas, nem homens como predadores. Quer pessoas de direitos inteiros, mulheres que somos direitos inteiros. Nós não somos protegidas. Nós ocupamos o espaço. Nós somos a democracia, nós somos a revolução. É disso que falamos hoje. Falamos desse trabalho, falamos do que ficou por fazer e quando falamos desta questão da vida dura que as mulheres continuam a ter, e estará aqui quem falará muito melhor do que eu sobre isso, falaremos também seguramente das tantas jornadas que tem a vida de uma mulher, que continua a ganhar menos que um homem, continua a ter uma reforma mais pequena, porque nas tantas jornadas que tem, o seu salário encurta, a sua carreira encurta, o seu trabalho, esse, só aumenta. As mulheres trabalham muito mais, mas muito mais do que os homens no nosso país e recebem mesmo muito menos. E esta é uma questão de salário, é uma questão de trabalho, é uma questão de respeito e é uma questão de cansaço. As mulheres têm que ter o direito a não estar sempre com uma tarefa pendurada. As mulheres têm que ter o direito a estar só naquele momento porque sim. E esse direito que parece tão básico, as mulheres não têm. Ana Luísa Amaral, num poema chamado A Verdade Histórica, de que vos lerei só mesmo o início, diz assim: a minha filha partiu uma tigela na cozinha e eu, que me apetecia escrever sobre o evento, tive de pôr de lado inspiração e lápis, pegar numa vassoura e varrer a cozinha. É disto também que falamos hoje. É desta carga insidiosa sobre a nossa vida e que nós não podemos aceitar. Não aceitamos nenhuma das violências e aqui estamos para as colocar todas em causa. Cuidadoras informais é uma palavra que só aparece na legislação portuguesa a partir de 2019 também. Mas aparece a palavra, os direitos ainda são muito difícil sequer vê-los com uma lupa. Está tudo por fazer. Na violência, nos cuidados, no emprego, tanto por fazer. O Porto tem hoje uma rua chamada Gisberta, que é o exemplo da violência máxima de quando se expõe o patriarcado e quando se expõe este binarismo de género que nos há de dar sempre um papel e há quem viva tão mal quando é diferente. É colocar os nomes nas ruas, é chamar os nomes às coisas e é também querer fazer tudo, mas tudo diferente. Falaremos por isso de prazer, falaremos de corpo, falaremos de direito ao aborto.
E falaremos do que está conquistado e do que está por conquistar. E se me permitem dizer o seguinte: os ataques ao direito ao aborto, um pouco por todo o mundo, são claros, e onde se pensava que se tinha avançado pode bem estar-se a recuar, está-se mesmo a recuar. Mas em Portugal, nós não celebramos simplesmente a conquista, porque há muitas formas de negar um direito. E às vezes um direito conquistado na lei, mesmo que a lei não tenha sido mudada, pode estar a ser recusado. E é verdade que quando os governos fecham os olhos a um Serviço Nacional de Saúde que recusa o direito ao aborto das mulheres como ele hoje está na lei, está a fazer o pior trabalho da extrema-direita. Porque uma lei que diz que há um direito, depois não é concretizado. Tantas mulheres que acabam hoje a ser afastadas, acabam hoje a ter a vida tão complicada, a sentirem-se humilhadas. Hoje há mulheres todos os dias que, querendo recorrer ao direito ao aborto, se veem confrontadas com a obrigação de explicar porquê. Porquê? Como se não fosse um direito nosso, como se alguém pudesse fazer essa pergunta, como se alguém pudesse julgar. E esse discurso insidioso vai entrando. Aqui estamos também com quem fez esta luta, com quem sabe tanto disto, para dizer que a nossa lei não só tem de ser aplicada, como seguramente pode ir muito mais longe para garantir que não se volte em Portugal ao tempo das mulheres que morriam em abortos de vão de escada. Há uma coisa que sabemos: as mulheres ou estão ao ataque ou estão a perder. E nós estamos ao ataque. 50 anos depois do 25 de Abril, vamos estar numa campanha eleitoral que vai acabar no dia 8 de março. E eu acabo com isto: que no dia 8 de março seja um dia grande, sim, que a política seja toda sobre as mulheres, que a política seja toda, independentemente das várias opções partidárias que façamos, mas que mulheres que acreditam que as mulheres são revolução, que não aceitam direitos por metade, que o 8 de março seja mesmo o fim da campanha para ser um grande grito feminista. Que nestes 50 anos do 25 de Abril, quando acabar a campanha eleitoral, ela seja sobre mulheres. Que seja sobre mulheres, que as mulheres estejam na rua, que não se ouça nunca alguém dizer que os direitos até podem ser comprimidos, porque nós não aceitamos nenhum direito comprimido, nós estamos aqui para os alargar. 8 de março é o nosso dia e a política toda há de ser também sobre estes nossos direitos, sobre esta revolução por fazer. Diria a Isabel Liano que a revolução se quer policromática, há tantas cores por conquistar, nós vamos conquistá-las todas.